animais que se comunicam como se fossem humanos. Comunicação e linguagem são dons tidos até os dias de hoje como algo exclusivo do ser humano. Contudo, o segmento de pesquisas da área da biologia vem fazendo avanços no sentido de mostrar que, entre outras espécies que não são humanas, também existem formas sofisticadas de comunicação. A área que estuda os sons emitidos por animais é a bioacústica, e Patrícia Monticelli, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto e pesquisadora do tema, explica como são feitos os estudos na sua área. Eu trabalho com mamíferos terrestres, mas basicamente então o que a gente faz é ir para campo, pode gravar pessoalmente, isso com um gravador e um microfone próprios para gravar aquela espécie, né? Então, o gravador que grava ultrassom ou infrassom é diferente, né? Tem características diferentes, que tem que ser específico para captar esse som, né? Hoje é muito comum também as pessoas instalarem gravadores no campo, então você amarra lá um gravador na árvore, né? Um gravador específico e programado para gravar a certas janelas temporais que você configura. Você programa para o gravador só entrar em atividade nos momentos em que a tua espécie canta. Então, você pode ir direto para o programa de análise acústica e ir separando ali, né? Então, cadê a sua localização de interesse, vai para o programa e analisa o som, né? Então, em geral, o que a gente faz é descrever as características desse som em termos de frequência, tempo, intensidade, e isso serve como uma caracterização, né? Então, o que os instrumentos são de som, né? Então, alguns produzem 5 sons diferentes, outros produzem 20, 25, né? A gente tem descoberto que os primatas fazem várias vocalizações diferentes. Então, a gente descreve o repertório de vocalizações dos animais e de uma forma contextualizada, né? Então, ele faz esse som quando ele está num conflito com o outro, né? Então, uma vocalização agonística. Então, por exemplo, 2 animais disputando algum recurso. Então, essa vocalização é comum nessa situação, mas não numa situação pacífica entre 2 animais. O professor Marcos Oliveira, do Instituto de Oceanografia da USP e pesquisador do Laboratório de Conservação de Mamíferos Aquáticos, explica que a evolução tecnológica impulsionou significativamente os avanços na área da bioacústica. O que aconteceu de 1970 para cá foi uma mega revolução tecnológica. Por quê? Os equipamentos de acústica avançaram, as formas de avaliação de dados avançaram, e aí foram 2 as grandes mudanças históricas. Tecnologia digital para a gravação desses sons. Então, como se a gente estivesse gravando só uma parte do que a gente poderia desvendar das emissões sonoras dos animais, e a tecnologia digital desvendou uma parte muito maior desses sons para a comunidade científica. E o segundo grande avanço é a inteligência artificial, sem sombra de dúvidas. Então hoje já não é mais necessário ficar um ser humano atrás de um espectrograma, analisando segundos e segundos de arquivos de horas ou de dias de duração. A inteligência artificial acelerou o processo de análise. Então tecnologia digital e inteligência artificial estão trazendo agora, não é só para baleias e golfinhos, é para morcegos, é para recifes de corais, é para elefantes, é para baleias, golfinhos, é para a natureza em geral. A gente está num avanço sem precedentes por causa da acústica. Então agora a gente está chegando num momento em que os cientistas estão se perguntando: será que chegou a hora da gente decifrar os alfabetos dessas espécies? E será que chegou a hora da gente se comunicar com elas? Então, os próximos capítulos aí, para os próximos 10, 15 anos, vão ser espetaculares. A definição dos recursos animais de vocalização enquanto a linguagem ainda não é consenso entre os pesquisadores. Então, quanto mais complexa a sociedade, maior o repertório, né? Uma diversidade maior de sons que eles produzem, e esses sons têm algum significado para eles, né? E são usados para modular as relações sociais. Então, a gente poderia falar, né? Se você faz uma comparação com a linguagem humana, essas 2 espécies têm unidades sonoras, que a gente dá nome para elas, igual o chorinho, né, o grito, então são notas de tipos diferentes, mas as 2 fazem composições de tipos, né? Então junta como se fossem fonemas formando uma palavra, por exemplo. Então, a gente pode fazer essa comparação. Agora, isso é bastante polêmico, né? Quem não é bioacústica, o pessoal que estuda a linguagem humana, é resistente, muitas vezes, a essas comparações, dependendo do que você define como linguagem, né? Mas o fato é que eles têm uma organização nas vocalizações deles. Então, eles têm tipos diferentes de sons, eles fazem combinações desses tipos, como se fossem pecinhas de Lego, e você pode ter uma pecinha sozinha, ou você pode juntar elas, né, e compor uma coisa diferente. Eu conversei com Patrícia Monticelli, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e com o professor Marcos Oliveira, do Instituto Oceanográfico da USP.